Muito bem, pessoal, nós somos alunos do Colégio Praça 15, estamos aqui para fazer o podcast de Geografia e vamos falar sobre urbanização e a evolução das cidades antigas e de muito tempo atrás até as atuais cidades e gigantes cidades, né, que temos atualmente. Para começar, a gente vai pensar lá atrás na pré-história. Como eram as cidades naquela época? Como é que a sociedade se organizava? Ah, os mais antigas ahn, resquícios de vestígios de existência das cidades, eles voltam ali na Revolução Neolítica, porque antes os, os grupos humanos eram nômades, porque eles eram caçadores-coletores, eles não conheciam a agricultura. Então, eles estavam sempre se mudando de lugar para onde eles tivessem mais caças, enfim. Quando eles descobriram a agricultura, eles passaram a ter que ficar no lugar por mais tempo, porque eles precisavam plantar e esperar para colher e tal. E aí eles começaram a criar agrupamentos fixos, moradas, nesses lugares, normalmente próximos de rios, por causa que a terra era mais fértil, e para plantar. Também com essa plantação teve um aumento do crescimento demográfico, porque tinha mais comida, tinha mais recursos, e aí eles também começou a ter um excedente. Com esse excedente começaram as trocas comerciais. As cidades nesse período, um período de neolítico e ali período antigo, eram centros de comércio, principalmente, e também fortificações contra inimigos. Alguns das regiões mais conhecidas de agrupamento de cidades, depois de civilizações, são o Nilo, com o Egito, o Tigre e o Eufrates, com a Mesopotâmia, ali o Rio Amarelo, na China, e o Rio Indo, na Índia. Nessas cidades, principalmente, né, que o movimento, né, da sociedade humana de se estabelecer primeiramente na volta do rio, né, que é o principal naquela época, né, a principal forma de ter agricultura, porque não tinha tantas tecnologias, né, para fazer irrigações, né, mais complexas, né. E principalmente essa questão das trocas comerciais contribui bastante para ter uma organização da sociedade e, além disso, ter um intercâmbio entre até as culturas, né, e as formas de produção, e pode aprender novas técnicas de agricultura, novas técnicas de comércio, e essa relação entre as comunidades ajuda bastante para desenvolver. E como a Laura tinha falado, né, a Mesopotâmia era uma região muito fértil e que várias civilizações passaram por ela, e na volta era uma região muito disputada, né, porque tem essa região muito agrícola. E além disso, mais tarde, né, na época do Império Romano, uma das coisas que foi bastante importante também para estabelecimento de cidades maiores, né, além das conquistas territoriais e expansão territorial, foi os aquedutos romanos, né, o sistema de transporte de água e toda essa questão que ajuda bastante para poder ter um mínimo de qualidade de vida, né, para parte da população. Mas nesse período não tinha uma qualidade tão grande, né, por conta das doenças e muito da precária tecnologias, né, da medicina e outros aspectos. A escrita também é bastante importante para a sociedade se organizar, para poder registrar as informações, né? As moedas, as trocas comerciais, né? Que por meio da moeda e do dinheiro é bem mais fácil. E além disso, é importante a gente pensar que a cidade em si, ela é diferente do conceito de município, né? Que a gente tem atualmente, né? No caso, a cidade, ela seria mais a parte urbana, né? No caso, considerando um centro onde consegue se abrigar alguma comunidade ali, uma população. Enquanto que o município é um conceito bem mais amplo, envolve tanto a área urbana quanto a rural, de uma certa delimitação territorial. Então, pegando Pelotas, por exemplo, né? A gente teria a cidade de Pelotas, que seria a parte urbana mesmo, no caso tendo o centro e tal, e a periferia se desenvolvendo, né? A cidade aumentando.
E o município de Pelotas desenvolveria a parte rural também, no caso sendo um conjunto entre a área urbana e a rural do nosso município. Além disso, voltando para o quesito da linha do tempo histórica, a gente pensar que na Idade Média, principalmente, depois do desenvolvimento assim, de várias expansões territoriais, né, na Idade Antiga e vários impérios que passaram, na Idade Média, na Europa principalmente, né, esse período e essa forma, né, que foi, no feudalismo não teve tanta expansão territorial e a agricultura era mais voltada para a subsistência e as cidades não eram tão estabelecidas, né, os estados não tinha tanto a questão de uma cidade, de um governo centralizador, né, que a cidade em si ela se estabelece bastante por conta de centralizar o estado, né, centralizar o governo de alguma região, né, maior e ainda porque se na área rural, né, ela não tem tanto espaço para colocar para a população se estabelecer, né, porque precisa ter a plantação. Na cidade um lugar mais separado, né, para centralizar e poder colocar mais população serve para esse aspecto, né, principalmente, e para centralização das trocas comerciais, né. Na Idade Média, principalmente na Baixa Idade Média, né, ela não teve tanta na Alta Idade Média, na verdade, né, no primeiro período da Idade Média não tinha tantas trocas comerciais, né, era mais uma questão de subsistência. Foi mais no último período da Idade Média, na Baixa Idade Média, com os burgos, né, que eram agrupamentos no entorno, né, dos feudos para realização de trocas comerciais e surgimento da burguesia, né, que depois vai acarretar outras coisas, né, outros acontecimentos, mas foi nesse sentido assim que a Idade Média também foi caminhando, né, a sociedade para trazer estados maiores, estados nacionais para centralizar o poder e também poder aumentar a população, no caso, né, tipo, sair da zona rural tanto para poder ter um estabelecimento de cidades mais organizadas, né? No final da Idade Média, com o renascimento comercial e urbano do interior do continente europeu, as cidades voltaram a se desenvolver a partir dos burgos, que o Gabriel falou. E um dos casos mais clássicos tem o inglês, cujas cidades cresceram principalmente em cercamentos que expulsaram os camponeses das terras, obrigando-os a se proletarizar nas nascentes indústrias urbanas. Aí, junto com a Revolução Industrial, principalmente um dos grandes fatores que impulsionou a urbanização mundial, novas cidades começaram a se desenvolver. Só para mais uma coisa sobre da Idade Média, essa perda de importância das cidades ocorreu principalmente na parte ocidental, porque, por exemplo, em Constantinopla, que era Bizâncio, que era o do Império Romano do Oriente, ele substituiu Roma em importância como cidade e era um centro comercial muito forte, até de trocas com outras regiões. Era isso. Sim. Para fazer um fechamento mesmo dessa parte da Idade Média, tem um outro aspecto que acaba sendo as cruzadas mesmo, porque acaba tendo a saída, né, esse contingente de pessoas indo para o Oriente, eles acabam entrando, né, em contato com a cultura, com os produtos do Oriente, né, os orientais, então acaba no final tendo uma troca tanto comercial ali de produtos, que vão acabar depois vindo, né, com o fim das cruzadas para o Ocidente, como também cultural, conhecendo novas formas de produção. Então, no final, as cruzadas acabam contribuindo também para a urbanização, porque com esses novos produtos, novas formas de produzir, no caso, tu consegue ter uma produção maior. Então, isso vai acabar de uma forma estimulando a urbanização, mas no decorrer do tempo. E além disso, depois, né, na Idade Moderna, principalmente, teve o surgimento dos Estados Nacionais, né, num governo autoritário, absolutista, né, mas uma iniciativa que foi bem relevante para o aumento da urbanização foi as grandes navegações, que geraram geraram a economia, né, principalmente por conta de muito comércio que tinha nessa região e contribuiu para também parte da população ir para as cidades, né, e aumentar o tamanho das cidades, principalmente europeias.
Mas, e além disso, essa questão de parte da população sair, né, da zona rural para a zona urbana é chamado de êxodo rural, né, principalmente a classificação geográfica, né, desse processo, que obviamente não é homogêneo no mundo, né, vários países não estão no mesmo período, né, fazendo as mesmas ações, né. E além disso, pensando mais nesse período de grandes navegações, teve bastante intercâmbio comercial e começo do desenvolvimento da ciência, começo do desenvolvimento de novas tecnologias para aprimorar a indústria e a tecnologia humana, né? E um dos acontecimentos que mais impactaram para praticamente a explosão e o aumento da população mundial e além disso das cidades é as revoluções industriais, que geraram um estabelecimento de indústrias, né, a centralização das indústrias nas cidades, né, aumento da população e a mão de obra se deslocar para essa região, né, sair um pouco da zona rural para esse aumento da produção, aumento de técnicas e escala, né, uma escala bem maior de produção, né, de vários produtos e novas tecnologias, né. E no caminhar desde a Revolução Industrial, a gente vai, desde a primeira, segunda, terceira, vai cada vez mais aumentando as tecnologias e desenvolvimento, né? Que gera aumento da qualidade de vida e da população. Sim, conforme vai aumentando também, né, o nível de produção das indústrias também vai aumentando a urbanização, né, acaba gerando novos empregos e vai intensificar o êxodo rural e também, claro, vai ter uma maior quantidade de produtos, então, como tu falou, vai aumentar a qualidade de vida e vai impulsionar, inclusive, depois o surgimento das metrópoles, nessas grandes cidades, né, geralmente em volta de centros industriais, de grandes polos industriais. E em parte também, pensando mais atualmente, tem o processo de centralização dessa cidade, né, das capitais. Acaba que as capitais atraem grande parte da população que tem mais oportunidade de vida, mais empregos, né, uma melhores estudos, né, em universidades mais requisitadas, e isso contribui para a concentração da população num certo espaço, né? O que atualmente gerou várias metrópoles, né? E um novo conceito atual, né, que é o novo conceito de megalópole, né, que seria a metrópole da metrópole, né, maior do que as metrópoles, né, que seriam cidades que a junção de metrópoles que geram cidades gigantes, né, que se confunde, né, cada espaço, né, do que é de cada região, né? E como tem tanta essa concentração de tecnologia e urbanização, ela aumenta bastante a população, né? Para ser considerado uma megalópole tem que ter mais de 10 milhões de pessoas nessa região, assim, né? Uma mega cidade, né? Para ser uma mega cidade, né? E para ter, em parte, também um outro nome que é cidades globais, né? Uma denominação por conta da influência, né, que cidades maiores exercem no mundo. E alguns exemplos de megacidades são, por exemplo, São Paulo, né, que tem uma população bem grande, né, a maior cidade do nosso país. E exemplos de megalópolis tem no Japão, Tokaido, Tóquio e Nagasaki. Também nos Estados Unidos, Boston e Washington. São Francisco e San Diego, e Los Angeles também, Chicago e Pittsburgh e Detroit, essas três nos Estados Unidos, né? E tem alguns geógrafos que discutem uma possível megalópole brasileira em São Paulo e Rio de Janeiro, mas ainda não é tão uniforme porque não tem uma correlação direta, né? Uma estrada e uma urbanização que confunde as duas regiões, né, tipo, de tão interligadas, né, ainda tem uma separação, um espaço ainda em tese vazio, no caso, né, então ainda não é uma uniformidade. Mas essas 4 cidades, né, Japão e Estados Unidos, por exemplo, são gigantescas, tem muita população
e grande concentração de tecnologia e desenvolvimento, industrialização, né? Puxando um pouquinho de como aconteceu a urbanização no Brasil, que, como tu disse, nem todos os países ocorrem tudo ao mesmo tempo, e embora as cidades já existiam no Brasil desde o período colonial, a urbanização se intensificou somente a partir da metade do século XX, lá por 1970, que o país se tornou efetivamente urbanizado, com mais da metade da população sendo urbana e não rural, principalmente por causa da modernização do campo. Só que a urbanização do Brasil ocorreu de uma forma muito rápida e desordenada, sem muito planejamento, o que resultou na malformação da estrutura urbana brasileira, uma macrocefalia urbana com aprofundamento das desigualdades sociais e tudo, que resultou em muitos problemas pro Brasil por causa dessa falta de organização, porque tudo aconteceu muito rápido e tudo. E por conta desses problemas de moradia, né? Porque muita gente acabou chegando na cidade para querer oportunidades de vida e não tinha casas e não tinha moradia adequada, né, para todo mundo, gerando além de falta de moradia, a favelização, né, que acaba aqui tendo que ir para as margens, né, das cidades, né, em regiões até inóspitas, né, de morros que não são tão práticos, né, e não são boas condições de se estabelecer uma moradia, né, mas que acaba na necessidade acontecendo, né. Sim, tanto que ocorrem os acidentes, os morros deslizando, caindo, porque não era própria para receber uma moradia. Sim, e além de não ser um lugar bom, ainda não tem recurso, né, para ter uma segurança melhor, né. E além disso, violência urbana, né, por conta de toda essa concentração populacional e desigualdade social, né. Problemas de mobilidade também, por conta de congestionamentos. E no geral seria isso. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar, no geral é isso. A evolução da urbanização acaba acontecendo num processo gradual, mas que atualmente já está sendo exponencial e bem rápido, né? No geral seria isso. Agradecer pela audiência. Muito obrigado.